Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Eloy Frisso, do PSB, já repercutindo essas primeiras semanas, como temos feito aqui no De Frente com a Lei, com os vereadores nesta legislatura. Vereador Frisso, é uma honra tê-lo conosco. Uma honra sempre minha, né? De fato, estamos aí com um pouquinho mais de quase 30 dias de um novo mandato, né? Exatamente. E só fortes emoções, né? Aqui não é problema de falta de assunto, né? Que a gente não tenha para tocar, né? Então, estamos aí iniciando, governo novo, né? Câmara nova, conhecendo aí os novos parlamentares que ingressaram, foram 10 vereadores eleitos, então, e tentando cumprir essa nossa tarefa de bem representar a cidade. Vereador Frisso, o senhor nos primeiros dias deste mês de fevereiro começou dando uma atenção em Caxias. A propósito disso, o senhor também é o novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, e agora, recentemente, foi à tribuna numa das sessões ordinárias, que nunca é demais dizer, sempre com transmissão ao vivo, em horário novo, também às 8h30 da manhã, às terças, quartas e quintas-feiras, pelo canal 16 da NET. O senhor levantou um grande debate e que vai ser, sem dúvida nenhuma, o divisor de águas este ano em Caxias do Sul, que é o processo envolvendo aquela região que ficou conhecida como o bairro 1º de Maio. Inicialmente de um valor de 50 milhões reivindicados pela família Manha Bosco por conta daquela área ocupada, digamos assim, no final dos anos 70, o município foi colocado como parte corresponsável e hoje o valor já ultrapassa cifras de 300 milhões de reais, quase em fase final. Nós estamos tratando de um valor acima, por exemplo, da própria rubrica da área de educação, incluindo salários, investimentos e tudo. Então, Caxias do Sul será muito impactada se, de fato, perder nesse processo e tiver que desembolsar os mais de 300 milhões. O senhor fez toda uma recuperação e vem procurando também contribuir a partir do debate no Legislativo. O que ainda é possível fazer, vereador? O senhor que, como homem público, acompanhou desde os anos 70 até agora. Bom, eu vejo assim, essa ocupação ela aconteceu no dia 1º de maio de 1977. Por coincidência, eu participava do grupo de jovens da igreja lá do bairro Cruzeiro, e nós estávamos fazendo um curso aqui no Centro de Orientação Missionária, o COM, em frente aí ao antigo Hospital Vervi, e naquele domingo houve essa ocupação, naquele feriado, perdão, não recordo se era um domingo, houve essa ocupação e teve problema com os ocupantes, em razão da fiscalização da prefeitura, brigada militar, e nós comparecemos lá apoiando a ideia da ocupação de parte dos moradores. Esse terreno é uma coisa interessante, né? Porque ele foi doado pela família Manha Bosco para, especialmente o Dr. Virvi Ramos, construir ali a Faculdade de Medicina, né? Que era o primeiro embrião da Universidade de Caxias do Sul, junto com a Faculdade de Direito e a Faculdade de Economia, que já existiam. E quando eu estava iniciando a construção, né, ainda está lá o esqueleto da construção, que foi ocupado, surgiu a nova Universidade de Caxias do Sul, ali nas antigas terras do Colégio Sacré-Cœur de Marri, né, e da antiga Estação Experimental. E onde é a universidade hoje, né, aquela fantástica universidade, aquele espaço todo ali onde foi construída a UX. Portanto, a área foi devolvida para o município, né? E o município, em vez de cumprir o contrato que tinha com a família Manha Bosco, de urbanizar a área remanescente do loteamento, em troca dos 57 mil metros quadrados, não sei por que cargas d'água, optou pela devolução da área, né? Pela devolução da área. Quando o município tivesse gasto ali 2, 3 milhões à época, tinha terminado a urbanização, porque provavelmente mais de 50% dos lotes já estavam vendidos, já tinham sido urbanizados. Família, Aí a prefeitura fez um acordo devolvendo a família contra a opinião da Câmara de Vereadores. A Câmara era contra, com posições muito fortes do vereador Regis Prestes, vereador Cirino Mendes à época, né? Porque entendia que aquele ali era um espaço que a prefeitura podia ocupar, por exemplo, para um programa habitacional, né? Tranquilamente, à época cabia. Aí essa ação
com os anos foi correndo, isso já são quase 40 anos, né? E se eu fosse contar aqui os detalhes da ação, né, do que aconteceu nessa ação, para se chegar a esse valor astronômico, né, de uma ação que inicialmente era só contra os moradores, buscando a reintegração de posse, de repente virou uma ação indenizatória contra o município, né? E uma área que eu estive agora essa semana procurando os urbanizadores da cidade, eles avaliam que mesmo a avaliação judicial que aconteceu a questão de 2, 3 anos atrás, que avaliou a área em torno de 57 milhões, se fosse colocada hoje a preço de mercado, é uma área com 57 mil metros quadrados, o pessoal projeta ali construir no máximo 90 lotes, né? Se tu retirasse todas as famílias, daria em torno de 90 lotes, numa média de 300 mil o lote, daria 30 milhões de reais. Ou seja, já está 10 vezes mais. Então, se fala numa indenização de 304 milhões, exatamente, que não existe a mínima possibilidade da prefeitura pagar cash. Se for pagar, vai ter que ser em 40, 50 anos. Ou virar precatório daqui a pouco. Vira um precatório, vai pagando um tanto por mês, ou a prefeitura negocia um valor X com a família, sei lá. Mas o fundamental é que corre uma ação rescisória em Brasília, encaminhada pela administração Alceu Barbosa Velho, e que essa ação procura retirar a prefeitura da ação, né? Que a ação seja só contra os moradores. E a prefeitura entrou basicamente como responsável solidário, como o senhor disse, nessa engrenagem de doações, e até por levar, curiosamente, serviços públicos, como ligação de água, enfim, aí se tornou aquele responsável solidário. É uma tese, né, que ganhou corpo dentro do, não sei de que forma, né? Claro, eu sempre, até como profissional da área do direito, a gente aprende lá que tem alguns causos jurídicos que a gente não consegue compreender, né? Como é que as sentenças saem, né? Mas a prefeitura foi colocada no polo ativo da ação 10 anos depois, sem ser parte. Então a prefeitura está sendo condenada sem ser parte original na ação. E o argumento foi de que a prefeitura botou calçamento lá e botou água. Tá? Bom, aí tinha que ser condenada a antiga CE, que botou luz, a CRT, que botou telefones, né? O Expresso Caxiense, que botou ônibus, né? Então tinha um monte de gente lá que deviam também ser condenados, mas a ação correu contra o município e a nossa expectativa é que haja uma decisão favorável na ação rescisória em favor do município. Tenho essa expectativa nessa ação que está correndo em Brasília. Entrou o precatório, porque essa ação ela não tem efeito suspensivo, né? Então o precatório está ali, entra na fila, vai criar um problema para a prefeitura, porque tranca os outros precatórios. Mas o Estado não vem pagando precatório há quantos anos, né? É verdade. Não houve intervenção, né? De toda maneira, fica um embrólio, né? Que ninguém gosta. Vereador, como eu disse, o senhor é presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e pelo que temos escutado a partir das suas conversas e manifestações em plenário, esse assunto já é pauta também da sua comissão. De que forma, junto com seus colegas e demais vereadores que já estão se agregando a esse debate, como a Câmara poderá ainda auxiliar? É óbvio que não é a Câmara que vai até Brasília movimentar o processo, mas vocês podem daqui a pouco intermediar uma discussão e dar uma luz. Eu acho que passa aí pelo disposto na lei orgânica do município, né, que determinou então o prefeito Mário Vanin na época que em 2 anos efetuasse a desapropriação da área. Se o prefeito à época houvesse cumprido o dispositivo na lei orgânica, também nós não estaríamos com esse problema. Era uma outra situação, era um outro momento, a ação estava ainda correndo, né? Isso lá em 1990, em torno de 1990, 89, 90. Então era uma outra situação. Tu veja que a gente foi previdente, né? A Câmara de Vereadores naquele momento. Talvez isso passe por talvez cumprir esse dispositivo da desapropriação num curto prazo, para que a família tenha pelo menos a indenização do valor real do imóvel, né? E se discuta então a forma de pagamento se eventualmente a prefeitura vier a perder essa ação, né? E inclusive trabalhar com a ideia dos moradores que querem ficar ali, né? Eles mesmos querem adquirir seus terrenos. Agora, ninguém vai adquirir um terreno por R$1 milhão se ele vale 300 mil, né? Ou 250 mil.
Ou seja, a própria prefeitura também vai ter que assumir um protagonismo Sem dúvida. nessa adequação junto aos moradores. E a Câmara e a Comissão, enquanto isso, vai continuar acompanhando essa discussão. Nós estamos na reta final do programa, vereador Frisso, aqui repercutindo um tema muito palpitante no nosso contexto local, e o senhor também como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano. A partir do seu mandato, o que nós podemos contar aí de iniciativas que o senhor também esteja eventualmente debatendo junto com a assessoria, que possam ganhar esses relevo? temas todos aí que fazem parte da nossa comissão, Sim Caxias, transporte, mobilidade, loteamentos irregulares, né? Agora, amanhã, na terça-feira, nós estamos gravando esse programa aqui na segunda. Na terça-feira nós vamos estar em audiência com o novo secretário municipal de planejamento, já com o intuito de estabelecer um calendário acordado entre as partes, né, para discussão da revisão do plano diretor. Eu acho que é o tema mais importante que nós temos para tratar este ano, mas não vamos nos furtar de discutir temas candentes, como, por exemplo, a questão da ocupação hoje do Alto de Galópolis, as ocupações lá de Santa Bárbara, né, que são temas que estão também, que podem se transformar em novos 1º de maio, em novas favelas Maia-Bosco, né? Então a gente tem que estar acompanhando isso para dar uma solução boa, como se deu para a questão do aeroporto no governo Alceu, indenizando a família, e agora então aqueles que estão lá na ocupação do aeroporto vão poder pagar os seus lotes para a prefeitura. A propósito disso, já houve alguma conversação a partir dos novos titulares e diretores da Secretaria de Habitação, Planejamento, Urbanismo, que são as pastas que eu consigo pensar aqui que estariam diretamente envolvidas com esse debate? Vocês já tiveram uma conversação no sentido de conseguir até, a partir dos vereadores, preverem o que possa aportar aqui, digamos, que esse vai ser puxado pelo Executivo, esse debate. O que vocês já esperam de esboço a partir desses primeiros meses, semanas de governo Daniel Guerra? Como eu iniciei, né? Não faltam assuntos, né? Uhum. A característica do governo Guerra, do prefeito gestor, é um conflito a cada semana, né? Então, nessa quinta-feira, nós temos uma reunião da comissão, com a presença da secretária de Urbanismo e da secretária de Cultura, tratando da questão da ocupação das calçadas e das ruas para eventos. A propósito, né? Outro tema. Né? Que nós vamos estar, então, discutindo aí a alteração da legislação, né? Estabelecendo aí, quem sabe, um regramento comum para esse tipo de ocupação, já que existe essa falha no nosso Código de Posturas. Nós tivemos um bar aqui, eu acho que é até possível citar o nome da repercussão que teve, que foi o Zanuzzi, conhecidíssimo aqui na Alfredo Chaves. Já tem uma liberação parcial agora, parece que retrocederam na punição e pelo menos meia calçada já tem mesas abriu novamente. O precedente, né? Agora não pode ser o precedente, tem que ser a regra geral, né? Uhum. Então a nossa preocupação na comissão é que isso se estabeleça como regra, né? A gente tem que deixar bem claro como que vai poder ser usado, em que condições, quais os compromissos de quem abre e assim por diante. Sim, até porque ali é uma região central, então tem toda uma disciplina exclusiva e ao mesmo tempo também a população caxiense parece que quer mais alternativas. Então, o senhor até participou dos debates no Facebook ali com a turma, então acho que também ficou nesse compromisso de caminhar alguma coisa, né, vereador? Sim, eu sou um cara que defende a humanização da cidade. Claro. Uma calçada ocupada depois das 7 da noite significa segurança para a população. Uhum. Significa que as pessoas estão ali conversando e tal, significa que as pessoas estão dialogando, né? Não fica... a cidade não pode morrer a partir das 7 da noite, né? Claro que também não dá para exagerar, o cara às 5 da manhã ali na zoeira, né? Evidente, em dia de semana. Então, por isso que tem que ter um regramento, né? Uhum. E as grandes cidades hoje já estabeleceram isso. Eu acompanhei muito as discussões que aconteceram, principalmente na Cidade Baixa, em Porto Alegre, né? Exatamente. As ocupações lá, as disputas com os condomínios e assim por diante. E hoje conseguiram estabelecer uma relação de convivência pacífica, né? E ganha a cidade, ganha o comércio, ganha as pessoas, né? Que tem espaços de convivência mais amplos na cidade. Vereador, neste momento, já encerrando o nosso De Frente com a Lei, quem está em casa acompanha na tela os seus contatos para lhe fazer críticas, sugestões, enfim. Nós tem todos esses endereços que estão aí, esses telefones. A gente está à disposição, tanto eu quanto a minha assessoria, né?
especialmente pela tarefa grande que nós temos a nível de presidir uma comissão que eu diria das mais importantes da Câmara, que trata do transporte, que trata da habitação, trata da mobilidade, né? Todas essas questões, a gente está à disposição de cada um de vocês aí para as contribuições críticas que eventualmente tenham, né? E a que a gente está aqui é para isso, para bem representar a nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço. Acabamos de conversar então com o vereador Eloy Frisso, do PSB. Continue nos acompanhando pelo canal 16. Até o nosso próximo encontro.